Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez. E hoje eu vou tratar com vocês uma coisa que é interessante, assim, que é até um tema um pouco polêmico, o uso ou não de macetes na aprendizagem da matemática, tá? E mais precisamente no estudo de frações. Bom, é matemática do ensino fundamental, mas eu acredito que assim, a minha ideia com relação a isso se aplica também ao ensino médio e até mesmo à faculdade, tá? Explicar o macete, você ajuda, em teoria, o aluno pensa que está aprendendo mais rápido e mais informações, mas tudo tem um limite. Então vai chegar uma hora que ele vai esquecer daquilo e aí esquecer o macete e já era. Tá? Alguns macetes são mais fáceis de decorar, são mais enraizados, outros não. Então, cuidado. Eu aplico macete, por exemplo, em trigonometria, nos ângulos notáveis, né? Aquela musiquinha lá que parece Jingle Bell. Mas em frações no fundamental, tá? Na escola, eu prefiro ensinar o porquê e da onde saiu. Então, que é o que vocês estão estudando frações. Então, eu vou dar um exemplo. Chega lá um quarto mais um terço. Aí tem vários macetes, tá? O primeiro macete, vamos colocar assim, ó. Primeiro macete para você fazer essa conta. Deixa eu mudar aqui. É, seria o quê? Você multiplicar embaixo. Então, 4 vezes 3, 12, tá? Você faz a multiplicação embaixo. Se você não sabe desse macete, já vai descobrir agora. E aqui em cima você vai fazer cruzado, multiplicação e depois somar. Então, por exemplo, 4 vezes 1, 4, e mais o 3 vezes 1. E no final, por incrível que pareça, isso dá certo, dá 7 dozeavos, tá? Então, fechou. O outro macete, que não é bem macete, né? Já é a explicação mesmo, mais tradicional para os alunos, é você fazer de fato, eu tenho lá um quarto mais um terço, e você fazer o MMC deles, que aí dá, que vai dar 12, né? Só vou acabar aqui. Você vai ensinar isso no quadro, aí dá 12 ao quadrado vezes 3, que é 12. Aí você chega nesses 12, e aí o macete começa aqui, ó. Aqui, até aqui eu não acho que é macete, aqui você tem que fazer mesmo, tá? Ah, 12 divide, você vai dividir pelo de baixo, e esse resultado, no caso aqui 3, vai multiplicar com o de cima. A mesma coisa com esse. Você divide, que vai dar 4, e esse valor você multiplica com o de cima. Então, novamente a gente viu que dá 7 dozeavos, tá? Tá, isso não é bem um macete, a gente já está acostumado que na escola todo mundo, quase, acho que 90% dos alunos aprende desse jeito. E aí o problema tá é porque se algum aluno questiona para você por que que tem que dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima, aí entra aquele grilo, né? Ninguém sabe por quê. E aí, você sabe por quê? Para o vídeo, questiona-se a si mesmo, tá? Faça um trabalho de reflexão. Você, como aluno da graduação de matemática, futuro professor, sabe por que que tem que dividir pelo de baixo e multiplicar com o de cima? Então, né? Pessoal, aqui eu falo que é macete porque por conta dessa situação aqui. E o macete geralmente ele não traz a solução definitiva para o aluno. O aluno vai acreditar que a matemática é uma série de macetes, bizus, decorebas, fórmulas e não entende por quê. E a grande mágica da matemática é que tudo faz sentido, tudo tem um porquê lógico. Então vamos estudar o porquê disso aqui. Bom, começa. Agora eu vou, antes de falar da situação aqui, temos uma. Vamos explicar aqui uma situação em que esse macete aqui de cima pode dar equivocado, tá? Qual que seria essa situação? Vamos lá. Vamos imaginar que eu tenha lá 3 meios. Aqui eu coloquei uma fração imprópria, mas não tem problema, tá?
e 5/8. Então, você vai fazer a mesma técnica. Você vai multiplicar aí embaixo, que 2 vezes 8 dá 16. E de novo, ó, 2 vezes 5 e mais 8 vezes 3, né? Cruzado. Aqui dá 10 mais 24, que vai dar 34/16. E aí, o aluno, naquele outro método, muito provavelmente já daria a fração irredutível. Aqui, poderá ser que não dê a fração irredutível logo de cara. Então, você vai precisar simplificar, que no caso eu vou simplificar 17/8, tá? Pelo método 2, ou pelo macete 2, a gente já sabe que é 8 mesmo, né? Aqui embaixo, né? Porque macete 2 e 8 é 8. E aí daria 8 dividido por 2 é 4, 4 vezes 3 dá 12. E aqui 5, você já encontrou a fração irredutível. Ali você teria que reduzir provavelmente, tá? É só uma pequena observação. Então, voltando aqui, por que é errado? Vamos lá. Você perdeu a oportunidade de falar de frações equivalentes. Então vamos falar de frações equivalentes. Frações equivalentes são frações que possuem números diferentes, tanto no numerador quanto no denominador, porém possuem a mesma quantidade, vamos dizer assim, o mesmo tamanho, né? Então, um exemplo aqui, ó, eu tenho aqui uma fração equivalente, eu tenho duas frações, 1/4 e 1/3. E eu não consigo fazer operações com elas porque elas são de tamanho diferente. Se você pegar e pegar um inteiro e dividir ele em... Aqui é 4, né? Se dividir ele em 4 partes e aqui você pegar o mesmo tamanho do inteiro e dividir ele em 3, eu não consigo somar eles de cara. O que eu preciso fazer? Eu preciso encontrar uma forma, tá, de dividi-los em uma mesma quantidade de partes, para aí sim, só um momento, desde quando dá esses bugs aqui, para aí sim, tá, resolver isso. Então você começa a tratar de fração equivalente, começa a falar sobre isso aqui, ó, preciso encontrar uma mesma quantidade de divisões. E aqui eu tenho um outro macete, gente, eu tô com macetes hoje aqui, né? Qual que seria o primeiro macete? Bom, se você pegar aqui, ó, 1/4, tá? Você pega o inteiro. Então, deixa eu pegar um quadrado para ficar mais exato. Então, esse quadrado será o mesmo quadrado. Deixa eu puxar aqui para baixo. Ele foi lá para cima, não sei por quê. Que eu vou usar aqui nesse 1/3. Tá legal? Bom, e aí eu vou dividir esse de cima em 4 partes, mas eu vou dividir. Isso aqui dá certo geralmente para dois fatores, igual eu estou explicando aqui em cima, tá? Eu vou dividir esse camarada em 4 partes iguais. Então, eu vou dividir aqui, por exemplo, na horizontal. Deixa eu ver. Tá, aqui foi. Aqui não ficou bem dividido, né? Mas, inclusive, você sabe que quando... Pior coisa que você fala, quando você vai dividir, por exemplo, alguma coisa no meio, e fala, ah, eu quero a metade maior. Não existe metade maior, né, gente? Se é na metade, os dois lados são iguais, certo? Bom, aqui, ó, 1/3. Então, aqui eu vou pegar e vou dividir em 3 partes iguais, tá? Então, acho que aqui não ficou muito legal aqui no meio. Aqui, tá legal? Aproximadamente, né? Igual, né? A gente não consegue ter uma precisão por aqui. E tá. E aí, eu não sei se aqui tem tinta para pintar. Essa parte eu não sou muito legal aqui. Bom, quando eu falo de 1/4 e 1/3, já começa que eu não consigo. Olha o tamanho de 1/4, somar com isso aqui em números, fica difícil de você juntar. Então, qual que é o truque para se fazer isso? Aqui eu dividi na horizontal e na vertical, não foi à toa. Eu vou pegar esses dois. Olha que legal. Eu não consigo. Eu pensei que dava para. Acho que eu já sei aqui. Pera aí. Ah, pera aí. Tá. E aí eu vou. Eu vou colocar exatamente aqui em cima. Ué.
É porque eu justamente os... Tá, captei. Espera que o professor de vocês está aprendendo. Ah, agora foi. Na hora que eu colocá-lo aqui em cima, vocês vão ver que eu tenho agora 12 partes pintadinhas. Então, olha só. Se eu pegasse e pintasse um quarto antes, que eu acho que eu deveria ter feito isso antes de fazer essa pintura aqui, ó. Eu vou ter 3 partes. Antes era um quarto. E agora, olha só. Antes era um quarto. E agora são 3 partes quando eu pinto, quando eu divido em 12. Isso não é à toa. Isso é porque na hora que eu multipliquei o 4, eu dividi em 3 partes, tá vendo? Cada parte dessa agora está dividida em 3. Então, logicamente, o que era uma, agora vão ser 3 partes. E a mesma coisa, olha que legal, eu vou fazer com o de cima. Eu vou pegar e vou colocá-lo aqui embaixo. Aqui no caso, eu acho que eu fiz errado, né? Deixa eu ver se dá para corrigir. Eu acho que eu consigo corrigir sim. Deixa eu só pegar aqui a borrachinha. Uhum. Vou apagar aqui somente os tracinhos com laranja que eu tinha feito, tá? Então, mas acho que vocês já entenderam a ideia. Pronto, agora que tá todo mundo prontinho. Deixa eu pintar de roxo. Não, acho que tava legal antes, né? Tá, então agora eu vou fazer a mesma coisa, tá? Eu tava em 3 aqui, eu dividi cada parte dessas 3 em 4. E antes eu tinha 1/3, e aí se você pegar 1/3 desse aqui, ó, de novo, tá dando probleminha. Deixa eu ver. Olha, é como se eu tivesse pegado isso aqui, não é verdade? Ó. Então agora, cada parte de 1/3 virou em 4 partes. E novamente eu vou lá, de novo, gente, espera aí. Isso aqui é porque provavelmente a tinta tá. E aí, antes era 1/3 e agora são 4 partes de 12. Isso não é à toa. Aí você vem e explica para o aluno que o 3 multiplicou por 4 e, logicamente, o 1 também multiplicou por 4. Então, agora sim, eu junto esses dois, tá? Então, aqui eu tinha 3 partes e aqui eu tenho 4. Então, por isso que dá 7/12. Você perde um pouco mais de tempo? Perde. Não vou mentir para vocês. Vocês vão, na verdade, não é perder. Vocês vão fazer com que os alunos entendam o porquê que é 7/12. Gente, eu sempre costumo vocês têm que entender, vocês têm que explicar para o aluno de uma forma que ele consiga entender o porquê. Porque é muito chato você ter alguma coisa e simplesmente acontece porque é. Em matemática, principalmente, isso vai criando traumas nos alunos. Então, expliquem o passo a passo lógico, tá ok? Então, qual que é a minha ideia de resolver frações? Eu sempre vou em cima de frações equivalentes. Claro que eu não vou em cima do desenho sempre. E aí eu já aproveito e explico o porquê de ter que fazer esse MMC, essa fatoração aqui com 2 números. Por quê? Porque a menor quantidade de números que eu vou ter aqui, ó, de partes que eu vou conseguir dividir os dois ao mesmo tempo, é exatamente o MMC, tá? Então aí você pega, aproveita, olha só, múltiplos de 4, por exemplo. Múltiplos de 4. Eu tenho, começando pelo 4. 4, 8, 12, 16, 20. Lá vai a tabela do 4 até o infinito. E você explica para o aluno que essas partes são as partes que eu posso dividir esse primeiro inteiro. Então, por exemplo, aqui eu tenho um quarto, eu posso dividir ele, aqui eu dividi em 12, né? Mas se eu tivesse colocado somente uma, eu ia ter dividido em 8. Se eu tivesse colocado duas, como eu fiz aqui, dividi em 12. Colocado mais uma barrinha e dividi em 16. Então, ele vai indicar quantas partes eu posso dividir esse inteiro que já está subdividido em 4, tá? E a mesma coisa o 3. Então você vai lá no 3, 9, 12. Opa, pulei aqui, né, gente? Pelo amor de Deus, eu pulei o 16, o 6, né? E novamente nós temos um problema sério. Isso aqui tá me dando raiva já.
Hum, hum, olha só, eu esqueci do 6. Que coisa, né? Vamos voltar lá. 6, 9, 12, 15 e lá vai bolinha. Então você explica para o aluno que o menor é o 12. Mas isso não significa que não terá outros. Porque o mínimo múltiplo comum não é à toa que tem essa definição. Múltiplos comuns, mas ele é o mínimo. Isso quer dizer que entre o 3, deixa eu apagar aqui, entre o 3 e o 4, de fato, é somente o 12. Mas múltiplos comuns de 3 e 4 não tem somente o 12. Nós temos o 12, temos o 24, temos o 36, o 48 e lá vai bolinha. Tá ok? É interessante você explicar exatamente por que significa essa regra, mínimo múltiplo comum. É porque é um menor. Tá ok, gente? Essa foi a aula de hoje. E é importante, tá? Vocês não usarem macete. Eu não digo assim, em quando que vai ser o último macete? Por exemplo, concurso público, né? Essas provinhas que você precisa, o aluno não está tão interessado em saber o porquê, ele já viu isso em uma outra época na escola e ele precisa de fato usar para ontem. Então é legal o macete, porque ele sabe, infelizmente, a ideia ali é que você use para determinada situação e depois esqueça. Mas se você está na escola, vamos valorizar, explica de onde saiu, tá? Faz até uma retrospectiva também. Espero ter ajudado vocês aí, gente. Um abraço.